Vamos dar início. Boa tarde, meu amigo do Instagram. Boa tarde, meus amigos do Meet. Sejam bem-vindos. Espero que vocês estejam bem, tá? Hoje vamos começar o dia com um assunto muito interessante. Eu falo que hoje é o dia do showtime. Para hoje você botar em prática tudo aquilo que a gente vem ensinando, né? Durante as nossas lives diárias, meio-dia em ponto, para que você consiga ter aí hoje, 2026, um pouquinho melhor. Para você que está no Instagram, seja bem-vindo. Para você que está no Google Meet, seja bem-vindo também. E vamos começar com aqueles 15 minutos de sabedoria. Todos os dias me dedico aqui a que você tenha 15 minutos de aprendizagem comigo na prática, vivendo a advocacia na prática. Para você que está no Instagram, por favor, compartilhe essa live com 5 pessoas. Eu vou fazer isso nesse exato momento, que eu vejo que pessoas que podem crescer na advocacia e, ao mesmo tempo, melhorar sua performance. Vou mandar logo para 6 amigos. 7. Pronto. E a gente já bota a mão na massa para começar essa live com um assunto muito importante. Galera, vamos nessa? Vamos. Olha só, deixa eu explicar para vocês. Por que eu falo que isso é muito importante? Porque a gente passou por todas as fases durante as nossas aulas. Eu te ensinei como se tornar especialista. Eu te ensinei quais são os pontos fortes de ser um especialista. Eu te ensinei o que você deveria fazer como posicionamento. Começar a criar para a sua audiência aquele aspecto de ser uma pessoa que realmente tem autoridade, né? Não só parecer, mas ser. Aplicar isso e, consequentemente, ter os seus primeiros passos na advocacia. E hoje eu te ensinei, e nessas últimas aulas eu ensinei como fazer prospecção, como você aumentar o seu repertório prático para que você aumente seu engajamento com seus conteúdos, para que você acesse pessoas do seu nicho, para que você comece a ter os primeiros passos, os seus primeiros clientes. Isso está tudo nas lives de 1 até a live de hoje. Se você olhar, todas as lives estão salvas no meu Instagram e você pode acompanhar isso de forma prática. Mas o que eu quero fazer hoje com vocês? Quando você já sabe e quando você se tornou uma referência e quando você tem clientes que chegaram até você tem um passo muito decisivo, que é como fazer uma proposta, como chegar para um cliente e falar para ele: Flecha, o cliente chegou, fiz o meu diagnóstico com ele, cara, ele está muito tendente a fechar. O que eu preciso fazer? Então hoje você vai aprender comigo na prática. E se eu fosse você aqui do Instagram, migrava para o grupo do WhatsApp, que lá a gente divulga os links das aulas e que isso fica disponibilizado um material onde eu vou falando e vou compartilhando o material na prática. Então vamos lá. A nossa aula é como estruturar uma proposta irrecusável. A gente sabe que toda vez que a gente quer mostrar o valor para o cliente e ele fica em silêncio durante essa conversa, isso já é uma objeção. E, de certa forma, existe como você mapear esses erros no momento da oferta da sua proposta. Então, por isso que eu trouxe todo o caminho entre a partir do momento que você atende o cliente, que você faz o diagnóstico personalizado e que você consegue fazer uma reunião de fechamento com ele. Às vezes tudo isso acontece no mesmo dia. Às vezes você consegue fazer uma intercalação entre o dia que você prospecta, o diagnóstico que você faz e o dia da elaboração da proposta. Então vamos nessa. Meus amigos, é o seguinte, eu vou te mostrar como estruturar uma proposta profissional na especialidade aqui, no nosso caso, do processo administrativo disciplinar, para que o seu cliente entenda o jogo que ele quer jogar. E, ao mesmo tempo, você não vai discutir honorários, você vai discutir o valor que você vai entregar, porque você é um especialista. Então, vamos lá? Meus amigos, é o seguinte, como fazer a diferenciação, primeiro, de uma proposta profissional e um orçamento. Orçamento você faz para pessoas que realmente estão buscando serviços. O seu serviço, você tem que diferenciar dele de uma commodity. O que seria isso? O seu serviço é personalizado.
da personalização que você trouxe com a sua especialização, você entrega valor. E eu tenho certeza que isso vai mudar o cenário daqui para frente acerca do que você vai apresentar como proposta comercial. Então vamos lá. Vamos diferenciar primeiro proposta de orçamento. Orçamento é eu cobro X para fazer Y. Novamente aqui está brigando por preço. Na proposta, no orçamento, você fala, o foco é mais sobre você. Então você começa a falar muito, não, eu sou advogado, já atuei em 15 processos de não sei do que não sei do que, e que eu tenho especialização em hold. Isso, provavelmente, o seu cliente não quer saber. Ele quer saber do real sentimento se você vai resolver o problema dele. Então fale menos de você. Você gera uma comparação. Porque eu faço dessa forma, porque o meu concorrente faz daquela forma. Então, que o fulano de tal faz daquele jeito e ele cometeu aquele erro. Tá errado. Tá errado. Não é isso. Não entre na comparação com outros profissionais. Entregue o seu valor. E você chama para negociação. Então vamos negociar. Já que aqui ficou muito caro, então a gente tira daqui, tira dali. Isso você vai equalizando durante uma negociação. E é isso que diferencia orçamento de uma proposta. Proposta é uma proposta de valor. Aqui a situação real é o diagnóstico que vai te dar clareza nos próximos passos em que o advogado precisa dar. Então, durante a apresentação de uma proposta, você, bem-vindo, meu amigo Porcidônio, como advogado especialista, no caso Porcidônio, advogado especialista no direito do trabalho, quando ele fizer uma proposta e não um orçamento, ele vai entregar a real situação que o cliente se encontra. Ele vai trazer, de fato, o risco que ele está envolvido. E é essa a nossa diferença do nosso método RVT. A gente faz uma análise, um diagnóstico personalizado, onde a gente entrega para o cliente a situação que ele está, o risco do processo dele, e ele se sente acolhido. Ele não se sente diante de um papel com números. Ele está entendendo que o caso dele está sendo analisado de forma personalizada. E o ponto mais importante é o plano técnico e estratégico. Você sabe aonde vai começar a situação e aonde ela vai terminar. E você traz isso, a clareza para o seu cliente. Então ele está querendo saber qual é o passo que ele vai seguir. Quais são os passos em que ele vai te contratar e que ele vai estar tendo conhecimento dos passos que você vai dar no processo. E aí entra a parte final, que é o creme de la creme, que é o investimento necessário. O quanto que custa esse processo, o quanto que custa esse investimento para que você seja bem atendido pelo nosso escritório. E aí, novamente eu digo, você sai da briga por valor, por preço, e você entra na briga por valor. E o próximo passo é muito claro, é a forma que dá para você. Então você vai oportunizar o seu cliente, e aqui nas nossas próximas aulas, a gente vai trazer os mecanismos de parcelamento, onde facilita a possibilidade do seu cliente pagar. E isso muda o jogo da sua advocacia no fechamento dos contratos. Então, a gente vai trazer uma estrutura premium da sua proposta. O cliente tem que se sentir uma pessoa atendida de forma personalizada. E a proposta tem que ser mais ainda personalizada, assim como foi o seu diagnóstico. Não faz sentido você fazer um diagnóstico sendo que a sua proposta está toda capenga. É uma proposta que não mostra valor, uma proposta que não traz direção, criação e resolução do problema. A sua proposta ela não tem começo, meio e fim. É uma proposta que fala de você, fala de valor e a possibilidade de pagamento e a forma. Isso não é proposta, isso é orçamento. Então vamos lá, elemento número 1, e vamos dividir por elementos. Elemento número 1, fale um pouco sobre você e da situação real do cliente. Então na proposta, claro que você tem que fazer um debriefing de você. O que você atua, o que você faz, o que você criou de oportunidades e de soluções para os seus clientes. Traga evidências, provas sociais. Isso é muito importante para a pessoa conhecer mais sobre você. Mas não fale muito, seja objetivo. Então, fale assim, antes de avançarmos, gostaria de falar um pouco sobre o que eu faço, como me posiciono na advocacia. E em seguida você já arremata. A situação real do seu processo administrativo disciplinar instaurado é por esse motivo e a possibilidade da fase que ele está hoje é nesse sentido.
E diante dessa fase, você vai cair para o elemento número 2, que é o risco mapeado. Quando você faz um diagnóstico de análise personalizado, você já tem o próximo passo que o seu cliente vai dar. Mas a entrega que você vai fazer isso é sem terrorismo. Lembre que eu falei desde as nossas primeiras aulas. Você tem que ser íntegro. Não crie risco. Não bote terror. O seu cliente, a depender do perfil, e os meus clientes são mais analíticos, eles sabem do risco que eles correm. Você pode, de uma certa forma, evidenciar o inconsciente, mas ao mesmo tempo ser coerente e íntegro naquilo. Se uma penalidade ela é suscetível de suspensão, você não tem que falar que isso vai acabar numa demissão para forçar um fechamento do contrato. Porque isso na sua comunicação não verbal vai ficar muito claro que você está brigando por um fechamento do contrato e não entregar o real interesse do seu cliente. Tá? Então, faça o risco. O risco ele tem que ser um risco que você tem que fazer da seguinte forma. E o que não fazer, você vai ser demitido se você não me contratar. Primeiro que você não é a única oportunidade que ele tem. E segundo que ele pode ser uma pessoa analítica entendendo, não vou ser demitido. O que você vai fazer a partir de agora nas próximas propostas? Aqui está uma análise em que eu estou focado nessa primeira fase. E os próximos passos possíveis de penalidade, se a gente não fizer uma defesa estratégica, pode ser uma advertência ou pode ser até uma demissão em razão do relatório final da comissão processante. Veja que você muda a tonalidade, trazendo uma verdade e uma integridade daquilo que você está trazendo relacionado ao seu diagnóstico. Lembrando que toda vez que você mexe com o medo de uma pessoa, ela pode ter dois viés. O primeiro, ela acreditar no que você está dizendo, ou se ela for uma pessoa analítica e fria, vai falar, você está querendo vender um serviço, muito obrigado, não confio em você, vou procurar um outro profissional. E você perde uma oportunidade de ter um cliente dentro do seu escritório. E o que você tem que fazer? Nesse terceiro elemento, você vai desenhar, depois de tudo isso que nós trouxemos, você vai desenhar o plano de defesa. Assim como o processo, quando você atua na prática, você passa por fases, por ritos, por momentos processuais, onde existe a oportunidade de você fazer uma defesa, ou de apresentar uma petição, ou de um próximo passo em que vai ser seguido, conforme a linha lógica da instrução processual. Aqui não é diferente. No plano de defesa, como ele é personalizado conforme o seu diagnóstico, você vai fazer uma atuação desde o início. Então, qual é o primeiro passo que você vai dar no processo? E qual é o próximo passo para após a contratação? Então, o primeiro passo é alimentar o seu cliente de informações que sejam necessárias para que tenha um conhecimento da situação para o próximo passo, que é a sua contratação. Então, você vai fazer uma defesa técnica cada vez e por fases. Então, a defesa técnica ela vai começar a partir de hoje. A gente vai te pedir certos documentos e desses documentos estão relacionados ao seu diagnóstico feito, conforme a gente orientou vocês aqui a fazer. Tá? Então, é muito interessante você olhar para esse lugar. E aí, o seu diferencial em relação à proposta é o acompanhamento estratégico. É um plano personalizado da sua entrega e saindo do generalismo, onde todo mundo faz. E como é que você faz isso? Eu não faço isso nas minhas propostas porque acaba que meu público ele tem um conhecimento técnico muito grande. Mas se o seu público ele não conhece bem essa estratégia, você fala, a primeira fase é a petição, a gente vai usar esses argumentos. A próxima fase, o processo vai para o Ministério Público para fazer a manifestação. O processo volta para a gente fazer eventuais manifestações de pedidos de prova, enfim. E, consequentemente, a outra parte abre prazo para a outra parte e, enfim, se vai para a conclusão. Esses são os passos ordinários. Aqui dentro do processo administrativo disciplinar, quando você faz a primeira defesa prévia no processo, você fala dos elementos que estão no plano de fundo da sua defesa. E isso, quando você fala desse mapeamento do caminhar estratégico, acompanhando ele em cada fase do processo, o seu cliente ele vai ter mais clareza. Para ele fica muito mais fácil fechar o contrato sabendo quais são os próximos passos com esse acompanhamento estratégico do que fechar o contrato e não saber qual é o próximo passo. E aí você fala, se for aqui na defesa dos servidores públicos, no nosso caso, uma atuação preventiva. Eu falo sempre a seguinte frase, que a defesa do PAD ela já começa antes do próprio PAD.
Então não faz sentido meu cliente já me procurar, provavelmente numa fase avançada, após a iniciação, sendo que todo o trabalho deveria ser feito antes. Então a gente traz a evidência, tira o problema que está inconsciente dormindo e traz a evidência para que ele tome conhecimento disso. Tá? E o quarto passo, o quarto elemento, é o valor do investimento. Então você não vai falar de uma forma seca, o valor é X. Você vai fazer o seguinte, ó, o investimento necessário para que essa estratégia que eu fiz de forma personalizada para você é de tanto. E o porquê que esse valor ele faz sentido para a sua defesa. E você vai trazendo o contexto do valor do investimento, porque já está alinhado com o seu diagnóstico inicial. O quinto elemento é fechamento do contrato. Faz sentido para você? Me dá seus documentos, a gente vai formalizar agora o contrato, vou digitar e a gente vai fazer a assinatura. E os próximos passos serão dessa forma. E isso é muito importante porque você conhece desse passo. Você conhece realmente como fazer o caminho necessário para que você consiga ter sucesso na sua proposta. Então, como eu sempre faço, todas as minhas aulas ela tem a mão na prática, a mão na massa. Então, toda vez você vai sair da minha aula aqui e ter que botar a mão na massa. O primeiro ponto é você pegar esse diagnóstico, elaborar em cima do seu diagnóstico as principais perguntas para botar a mão na massa, para você começar com o que você tem que fazer. Então você pega essas informações, formalize um template, coloque isso na sua proposta e que isso vai te mostrar quais são os passos. Então eu te dei elemento 1, 2, 3, 4 e 5. Se você seguir esses 5 passos para ir para o próximo, para a formalização da sua proposta, eu tenho certeza que você vai conseguir atingir o objetivo e fazer uma autoconversão no momento da propositura da sua proposta. Perfeito? Meus amigos, é isso, tá? A gente vai elaborar um template exclusivo para os nossos alunos que mandar a palavra, se você está vendo na reprise, mandar RVT nos comentários ou no direct, para meus alunos aqui do Google Meet, mandar RVT que a gente manda um template. A gente vai elaborar o template e vai mandar para você só fazer as alterações. Perfeito, meus amigos? Muito obrigado. 15 minutos de entrega incondicionada para que vocês melhorem cada dia a advocacia de vocês. Lembrando que ano de 2026 é um ano de distração. Quem ficar esperando carnaval, esperar festas, esperar eleições, eu tenho certeza que não vai conseguir prosperar na advocacia. Agora, para você que tem foco, direcionamento e sabendo o que deve ser feito cada dia para evoluir na sua advocacia, tenho certeza que você está no caminho certo e está aqui com a gente. É isso, meus amigos. Até mais. Fiquem com Deus. Fui. Até amanhã, meio-dia, no mesmo horário.